tarde, Brasil lindo, boa tarde, minha amiga linda, meu amigo lindo. Sejam bem-vindos a mais um Versátil Atual nesse feriadão. O tempo tá meio fechado, mas é bom. Fica com o cobertor até aqui, fica curtindo o programa. Hoje é terça-feira, amanhã todo mundo vai trabalhar, é dia de você ficar dentro de casa. E eu trouxe uma entrevistada hoje que vai mudar a sua vida, sério. Eu tava na maquiagem, eu fiquei perguntando pra ela, por mais que eu a conheça, por mais que eu leia os livros dela, é sempre bom você entrar nas redes sociais, no site, porque a gente esquece. Peraí, deixa eu poupar, tá aí, já vou falar dela. Gente, eu não fui na Angela Segal pegar roupa, esse vestido é tão veinho, eu vou pôr no bazar. Né, que a moda vai e volta, olha, isso aqui é veinho, é veinho. Não deu tempo de eu ir na Angela Segal pegar roupa, ó. Vamos ajudar o Boldrini, que ajuda crianças com câncer, a jovens, adultos, homens e mulheres. O CPTI ajuda famílias carentes e ao par os animaizinhos abandonados, seja cachorro, gato. E você pode contribuir mensalmente. Se você vai mudar, deixa seu cachorrinho lá, você paga mensalmente, mas vai brincar com ele. Não abandone, caso você vá para o apartamento, tá? O pai recebe seu bichinho. Gente, a minha entrevista, ó, não trouxe nem cozinha. Eu sei que hoje é feriado, você queria uma receita legal, mas ela é top, ela é mega, ela é blasta. Quando ela vem no programa, é uma coisa de louco, não dá tempo da gente falar. Então, hoje nós não trouxemos de ninguém de propósito, tá? Porque essa entrevistada, gente, ela é babado, ela é maravilhosa. A minha entrevistada, ela é formada em Educação Física. Ela é bacharel em Psicologia pela Universidade UniFMU, na FMU, né? Ela tem várias especializações em Medicina Chinesa. Ela estuda Filosofia Oriental desde os 13 anos. Olha, eu conheço ela faz tempo, hein? É formada em Parapsicologia pela AMORC. Fez curso na, como que é? Sinapse. Ah, falei certinho. E na Print Escolas de Programação Neurolinguística. Ela atuou no SBT, foi minha colega de trabalho de 82 a 99. 82 eu tava fazendo figuração lá como atriz e apresentadora. Gente, eu admirei, sempre admirei ela. Eu tenho uma imagem dela num quadro que ela fez, porque assim, ó, eu amava, eu já admirava ela, era muito legal. Desde 95 a 97, ela foi produtora, apresentadora dos programas Energia de Mulher e Mexa-se, na Rede Mulher de Televisão, que era desse grupo, né? Era dessa TV mesmo, você já teve na casa. Ela olha a história dela, coordenou. Hoje é Record News, onde a Cris trabalhou. Ela coordenou e apresentou o programa Linguagem do Corpo em 2011 no canal São Paulo da TVA. E apresenta ainda o programa na rádio, pelo programa na Rádio Mundial. Gente, a Rádio Mundial é uma audiência 95,7 em São Paulo, às quartas-feiras, 8 horas. Eu vou ver que a gente pega aqui, domingo às 8 agora? Domingo às 8 horas, 20 horas... 8 horas da manhã, então todo mundo ligado na Rádio Mundial. Gente, ela atendeu mais de 25 mil pessoas desde o lançamento do seu primeiro livro. Hoje, ela dirige a Escola Brasileira de Linguagem do Corpo. Mas não é a linguagem corporal que o Casalec fala sobre estar fechada, é outra linguagem do corpo. E psicanálise. Cristina Cairo, minha querida amiga, ela ministra, além de palestras, cursos sobre linguagem do corpo para autocura. Hoje ela me ensinou muito na maquiagem e para estética corporal. Aliás, eu vi muito. Ela tem um livro para quem quer emagrecer. Gente, é um apanhado de coisa. Eu falei que não é só uma coisa. Você toma a pílula seca a barriga, legal. Você vai fazer vai substituir a alimentação como a gente vai ensinar. Mas você tem que fazer um apanhado de coisa. A mente tem que estar de acordo. Ela também dá lá aula de meditação, palestra sobre a prosperidade, sobre o amor. Ela é autora dos livros Linguagem do Corpo, volume 1, 2 e 3. Também Acabe com a Obesidade, que foi um mega top, mudou minha vida, porque tá tudo aqui, além de tudo. A Lei da Afinidade, Cura pela Meditação, publicados pela Barani Editora antes, né? E o DVD Linguagem do Corpo e as Leis Universais, é bárbaro. Gente, hoje nós estamos mostrando 2 livros novos, agora pela Cairo Editora, adoro! Meu primeiro livro, vai ser gente de fora, pode lançar livro na Cairo Editora também? A mesma filosofia, então é nós. Ó,
Este livro, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, você sabia disso? E A Linguagem do Corpo, a Cura pelo Amor. Vem pra cá, Cristina Cairo! Não deu tempo de fazer festa. Nossa, olha, muita festa. Gostei. Linda. Obrigada de novo. Olha, Cris, eu tinha que falar de você porque você tem uma história tão linda, uma história de vida. E eu tava vindo pra cá, eu lembrando, quando eu ficava olhando você no SBT. E todo mundo admirando. Você sempre teve uma beleza interior, né? E aí sua missão verdadeira chegou a isso, né? Desde criança, na verdade, eu era briguenta, mas é porque ninguém entendia que Você era forte, né? Era forte, é. E aí depois eu fui encontrando o meu caminho e graças a Deus, assim, a televisão pra mim foi sempre maravilhosa, as pessoas, sempre eu tive os amigos e ainda saí deixando os amigos, mas nada assim de encrencas lá dentro, nada, todo só mundo amizade, com carinho, né? muito carinho, uma lembrança muito gostosa deles. Eu só lembro coisas boas de você da época de delícia. artista, porque você passava por nós, você sempre foi muito gentil, forte, uma mulher forte, gente. Mas o mais importante é que toda essa experiência televisiva faz com que você comunique melhor sobre a linguagem do corpo. Eu acredito, assim, que nada acontece por acaso. Então, toda essa preparação que eu tive, porque eu, na verdade, entrei na televisão aos 16 anos. Se eu falar aqui, o povo vai dar risada, né? Vai falar assim, caramba, não secular. parece, ela é linda. Eu fiz ainda uma página Tupi, quando tinha os galãs cantam e dançam. Nossa! Eu dancei lá. Depois veio o desfile da Miss Signo, Miss Horóscopo. Nossa. Eu tinha 17 anos. E aí eu venci no concurso. Aí depois eu fui entrando como atriz, né? No Reapertura, que depois virou TVS. Então, assim, faz tempo, faz muito tempo. Eu tenho um crachá preto e branco, onde eu mostro aqui da TVS. Acredito. Abafa, né, amiga? Abafa o caso. Abafa o caso. Mas, Cristina, o trabalho que você faz de linguagem corporal é diferente, porque a gente ensina aqui como o outro corpo lê, sente quando você se fecha para a pessoa, mas essa linguagem corporal da Cristina Cairo é para autoconhecimento, cura. Isso. É outra linguagem do corpo. Nós vamos te mostrar uma faceta diferente. Você tem ajudado milhares de pessoas que, inclusive, ligaram no programa muitas vezes para você dizendo o que elas sentem. É incrível que a primeira vez que a pessoa, quando liga e pede um conselho, você fala, elas param para pensar que tudo tem a ver. Por exemplo, hoje eu descobri porque meu intestino é preso. Exatamente. Né? A gente pode até falar isso daqui a pouquinho, muito Muitas legal. coisas, porque, né? Flor, eu sempre gosto de explicar que essa linguagem do corpo, ela tem a ver com partes psíquicas, é científica a coisa, só que foi abandonado muito tempo esse conhecimento. Começou a vir conhecimentos cartesianos, né, que é o mais materialista, Sim. o que se prova só em laboratório, aquela coisa, e as pessoas foram perdendo de vista quem? Elas mesmas. Se você falar para uma pessoa, por exemplo, que tem rinite, né, o nariz representa o ego. Olha. Então, se eu falo pra pessoa, olha, de pequenininho você teve alguma autoridade que não deixou você ser você, castrou suas ideias... Aí ela fala verdade. Ela pode dizer isso, mas na hora que eu falo assim, nossa, você tá com crise de rinite agora, quem te contrariou? A pessoa fala, ninguém. A pessoa não quer assumir. Não percebe, porque ela não tem contato com as emoções. Então, eu ensino que, falando com a boca, suas ideias, o que você quer, não vá na onda dos outros, peça tempo para pensar, a rinite começa a desaparecer. Olha isso, gente. Que é comportamento. Nós vamos falar de várias doenças e ela trouxe a novidade, o poder dos gatos na cura das doenças. É maravilhoso. Fica aí, não é só os gatos, tem muitas coisas, mas eles também podem ajudar. E eu fico ouvindo, ela me deu o livro dela com CD. Para emagrecimento. Mas fique aí, todas as doenças têm um propósito, tudo tem um fundo e você pode mudar a sua vida. Eu vou pro intervalo, eu volto daqui a pouquinho falando de todas com Cristina Cairo. Fica aí, eu volto já. Voltamos com Versátil Atual nesse feriadão. E eu trouxe um presente para você, Cristina Cairo. O que você sente, o que você sofre, seu corpo reflete. Sim. A linguagem do corpo, ela é autocura.
Você me ajudou tanto, você nem sabe como, né, amiga? Não, é que você pratica. Engraçado, tem muita gente que estuda comigo, faz os cursos direto comigo e um monte, acho que é porque como eu tô lá, as pessoas meio que acomodam. É verdade. E outros que às vezes nem me conhecem na Europa e tal, que tem meu livro e vários lugares, eles leem e tem que praticar. Quando eles praticam a mudança comportamental, a saúde começa a voltar e é nítido. Então não tem como dizer que isso não existe. Eu falo para as pessoas, Cris, claro que eu tomo um ótimo produto que seca a barriga, mas você emagrece e engorda. Eu comecei a fazer, além do livro, a oração do perdão. Isso. Porque quando a gente não perdoa, né? A gente não perdoa, não só emagrecemos, saúde, eu não fico doente. É uma coisa impressionante. Às vezes eu sinto coisinhas que ela já falou. Eu falei, ué, dor no joelho, não tenho nada, meus ossos estão ótimos, né? Eu me cuido. Aí ela já falou que era, verdade. Aí veio doeu outra, puxa vida. Qual é o comportamento? Nós vamos falar tudo. Talvez eu diga, nós vamos falar. Aí você assiste no YouTube depois, se você tem dores no joelho, se você teve mioma, como a gente teve um mioma de 6 quilos, eu vou dar o testemunho aqui, que chegou a diminuir e depois explodiu por causa de um comentário que fizeram. E aí ela ficou doidinha e ficou grande. Você vai ver, você pode ter a saúde perfeita através da linguagem do corpo. E eu pratiquei muito a oração do perdão, que a Cristina me ensinou. Falei, mas eu preciso perdoar? Talvez nós não saibamos, mas precisamos. Exatamente. Ou às vezes nos perdoar também, né, Cris? É, porque tá no inconsciente. Quando a gente fala assim, olha, você tá muito gordinha porque você não perdoa a mãe. Aí a pessoa fala, imagina, não tenho nada contra a minha mãe. Só que não tem como lembrar, é de 0 a 2 anos. É uma das fases de desenvolvimento das crianças. Que é o tema do outro livro, que é né? esse tema aqui, que eu ensino aqui como educar, como perceber as necessidades de uma criança de 0 a 12 anos. E de 0 a 2 anos aproximadamente é a fase oral. Nessa fase oral, você sabe que eu fiquei muito feliz de ter visto numa revista há um tempo atrás a nossa modelo Gisele Bündchen, né? Que ela lê esse meu volume 3. Olha que bárbaro. Ela comentou. E ela tá dando de mamar corretamente. Olhando para a criança, nunca mais esqueci essa o que você história. falou. Porque ela diz assim, eu não quero ninguém perto de mim, eu fico sozinha com meu filho. E esse é o caminho certo para emagrecimento. Para não ter distúrbios no futuro. Gente, porque quando a Cristina falou... Eu falei, antigamente os pais tampavam o bebê, não olhavam. Então tem que dar de mamar olhando para a criança, Cris. Já que a gente entrou no assunto. Já que entrou. E sem televisão ligada, sem ninguém falando, sem música, sem ler nada. Por quê? Porque as mães precisam se preparar. É o momento dela, tem que estar olho no olho. Se a criança dormir, espera. Uma hora ela vai abrir o olho e ela tem que encontrar o olho da mãe. Se você fica assim, deixa na mão da vovó querida, tal, e a vovó põe na cadeirinha e fica dando a papinha, vendo novela. A criança também vai ficar olhando para os lados. E é uma fase psíquica muito importante, onde o olhar da pessoa que dá de mamar está deixando uma estrutura na personalidade dela de ser aceita, de ser amada, porque ela está sendo mirada. Quando não tem os olhos em cima da criança, por mais que a mãe tenha amado, a criança sente, não na consciência, ela sente uma rejeição, que é o que vai desencadear. Às vezes ela foi magra a vida toda, aí teve uma perda, um abandono, uma traição, e aí desencadeia aquilo que já estava de 0 a 2 anos a semente, que é a rejeição, o abandono que ela não sabe lidar. Nossa. Então a gente vê que existe, por exemplo, você pode fazer até a cirurgia do estômago, mas se você não mudar o seu comportamento, veja que você depois que emagreceu, que foi causado lá atrás. Exatamente, o magro, ele age e pensa de uma maneira diferente frente ao mesmo problema. Verdade. Você está mais determinada, mas até fria para algumas coisas, que é o magro. Verdade. Não fico assim tendo que agradar para ser amada. Não. Isso. Sei dizer não agora. Isso. De outro modo. Exatamente. Então, existe um comportamento padrão por detrás de cada doença, de cada situação do corpo. Que nem eu falo sempre do diabético. Eu insisto com isso, porque uma hora eles têm que... Calma que você vai falar do diabético. Não, você provou, né? Por dentro e por fora, você usou tudo, né? Que podia, Fiz exatamente. tudo que eu conheço, legal, tudo que tá legal. ao meu alcance, né? Cris, diabetes, você chegou a falar do diabetes que a gente fala, né? Que a gordura, quando instalada, a pessoa vira um propenso a diabético. A pessoa tem que fazer suas dietas, tudo normal, mas ela precisa emocional, qual eliminar. Ela tem que eliminar um passado. É o passado do diabetes. Todo diabético, ele vive do passado. Tem uns que tem o hábito
alguns tipos de diabético, que eles encontram você e te conta várias coisas do passado. Aí ele te encontra de novo, conta tudo outra vez. E ele não lembra que contou. E ele diz que não é assim, é viciada a coisa. Agora, para ser diabético, você tem que ter tido muito sofrimento na infância, na adolescência, não pôde ser criança porque teve que crescer antes da hora. Então, veja, o pâncreas que fabrica a insulina representa a criança feliz, a criança interior. E a insulina, ela significa a queima do açúcar no sangue, já que o sangue representa a alegria de viver também. Se uma pessoa começa a ter muito açúcar no sangue, a mente dela já está dizendo que ela está amarga, que ela já é uma pessoa que não está vivendo o futuro. Ela não faz planos futuros com alegria, ela tem medo. Então, todo diabético está tomando banho, daqui a pouco começa a pensar, lembrar de cada porcaria. Só coisa ruim. Só coisa ruim, dificuldades, que perdeu isso, que morreu ali, que ganhou ali, mas que perdeu. Só então. negatividade. É tanta que se acostuma àquilo e não percebe. A pessoa teve coisas boas na vida, mas se apegou só às coisas ruins. É. Ainda que você tenha tido pouquíssima boa, sempre teve alguma coisa boa. Sim, mas pra gente ruim. nunca pensar no passado, a gente tem que se dedicar a algo no futuro. Por exemplo, um novo projeto. Você, a Iris, as duas, quando estão com um novo projeto, não dá nem tempo de olhar para trás. Verdade, não Porque dá você mesmo. se dedica corpo e alma naquilo que você está fazendo. E quando você tá parado, nada, você... Ah, se você tem medo do futuro, muita cautela com o futuro, é porque você não perdoou o passado. Você ainda tem algo mal resolvido lá atrás. Daí a diabetes. E 99% dos diabéticos dizem que tudo que eu estou falando é besteira. Por quê? Porque existe ainda dentro do inconsciente os ganhos secundários. Tem muita doença que a pessoa faz de tudo e não cura, porque Os ela não parentes quer. dos diabéticos estão te ouvindo. É bom. Os parentes vê isso. Tem que fazer a oração do perdão papai e mamãe, porque é no inconsciente, não está na consciência Tá a falta no de site perdão. da Cristina, gente, Claro. gratuita a oração do perdão, cristinacairo.com.br. Tá no site, aliás, vão até pôr a rede social da Cristina para mim, meus amores. Gratuitamente, oração do perdão eu fiz. Exatamente, eu tá fiz lá. bastante. O certo é fazer o ciclo de 3 meses. Fiz para minha mãe, Tem gente pro meu que faz pai. antes, tem Eu gente que lembro faz menos. Fiz, foi muito tempo. É só 3 meses, não pode fazer mais que 3 meses. Porque o Eu devo ciclo ter feito mental, certinho. regeneração. Faz tempo, foi a última vez que você veio aqui. Tem que fazer um dia pai e um dia mãe. Um dia pai, sempre biológicos. E fazer quietinho. Acordou de manhã, já faz. Anota na folhinha para não esquecer. É bárbaro. Abriu o olho, já faz, já a eliminou oração. aquilo. E 3 meses acabou. É Um dia pai e um intercalado. dia mãe. Isso. Que é pelo equilíbrio das Aí polaridades. eu acabei fazendo para os dois, mas faz tempo que eu fiz. Nossa, Nossa, que legal. foi bárbaro. E, Flor, é muito legal porque eu fico sabendo e fico muito feliz quantos médicos hoje estão usando meus livros. Você sabe que a minha irmã não fez, né? Olha como ela vai fazer. Né, diretora? Ela não fez. Ah, ficou até vermelha agora que eu entreguei ela. Se ela Sabe por fizer... quê? A gente não esconde nada de você. Nosso corpo tem uma rejeição. Existe um sabotador interno de nós mesmos que não quer, ou que esquece, ou que dá preguiça. Mas você tem que persistir. Porque não foi ainda, fácil. a pessoa quando ela não se cura ou não emagrece, o inconsciente, não é consciência, se fosse era fácil. É claro. O inconsciente ainda está atraindo alguém, ainda não quer se perdoar, pessoas que foram embora voltam. Então a doença, ela tem ainda um propósito. Porque quando a pessoa não quer mais que ninguém tenha compaixão por ela, quando ela não quer que ninguém tenha dó dela, e ela quer simplesmente andar com a vida dela, largar, ir avante, ela não fica doente, não. Não fica, não. E se recupera muito rápido. Verdade, quando você fica... ixi! Nossa, a Cris está falando, eu tô lembrando de uma pessoa até. Pois é. E toda vez que encontra, quer que a gente tenha dó dela, né? Então, aí a carência que vem da infância. Carência. Aí por que tem que fazer oração do perdão papai e mamãe? Mesmo que a pessoa não tenha conhecido o pai e a mãe, a nossa natureza divina... nossa natureza, a natal, lembra quem é papai e mamãe biológicos. Entendi. Ah, Cris, mas eu não tenho nada contra meu pai e minha mãe. Então você não teria problemas na vida hoje.
Olha que Porque é o coisa. equilíbrio das polaridades. Prosperidade financeira tem a ver com a energia yang. Sabe o taoísmo, aquele... Eu tive que mudar isso também. Você ensinou o seu livro de... O livro de prosperidade da Cristina Cairo é top. É muito legal. Gente, eu tenho tudo. Eu falei, eu devia até trazer aqui. Que é a lei da afinidade. Eu estou em obras. Gente, mas a gente já vai falar um pouquinho disso também. Bom, depois que eu já resolvi da vida sexual. Gente, isso é importante. A gente tá falando que tudo que a gente sente reflete na nossa vida. Isso. As pessoas não imaginam quão importante e por que a Cristina Cairo, mais de 25 mil pessoas, né? Você... já passou agora. Agora a sua escola tem formado pessoas. Quando a gente faz o curso, você pode ajudar alguém, mas você se ajuda. Agora lá não é mais instituto, agora é uma escola registrada direitinha e tal, é Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise. Que Cristina bárbaro. Cairo. Então, começa em março agora a primeira turma de psicanálise e a pessoa às vezes que vão ser 2 anos. Psicanálise é excelente. É maravilhoso, Todos maravilhoso. os psicólogos deveriam fazer psicanálise. E todas as pessoas que têm formação até o 2º grau completo, elas podem fazer o curso de 2 anos de psicanálise com linguagem do corpo. Gente, é já lindo. pensou, é excelente. É lindo. Tem Freud, gente... não sei o que tal, mas a linguagem do corpo. Que complementa. Que complementa. E né? no final recebe o diploma mesmo, carteirinha de estudante, tudo direitinho. Que bárbaro, Ela, gente. se não Agora quiser ficou... trabalhar, pode ajudar Atender. os filhos. Pode trabalhar ou pode... Pode compreender a família também, né? Não vai trabalhar em cima, mas vai compreender. Exatamente. Vai ser mais feliz, porque quando você compreende o outro... Fica mais fácil a convivência. Exatamente, não exatamente. É? Às vezes a teimosia da outra pessoa, como a Cristina falou, toda vez ficar ligado ao negativismo, ao invés de você criticar, você ajuda. Porque você vai ter a palavra certa, nem vai se cansar. Porque às vezes você fica dando conselho para as pessoas e você gasta a saliva e ela não faz nada. Sendo que uma palavra bacana que vem da psicanálise, que a pessoa lá não percebe. E você faz uma pergunta para ela, ela trava e começa a perceber-se. Então é legal estudar, sim, psicanálise. A gente vai ter astrologia dentro do curso. Que bárbaro! Vai ser um curso integrativo, muito legal. PNL, hipnose, tudo da psicanálise. Freud, Jung, Reich, tudo. Mas toda essa parte que expande a mente da pessoa. Então em março, gente. Março. Já garanta sua vaga, inscrevam-se, tendo até o 2º grau. Você pode participar desse curso de psicanálise, mas é completo, gente. Completo. Vai estar tudo ligado a todas as leis do universo, a tudo que nós temos para realmente ou ajudarmos o próximo e com isso virar uma profissão, de repente você está parado, algo novo que a Cristina Cairo falou. É um ofício, né? Acaba sendo um ofício, porque o Carlos Mussato é psicanalista e ele atende também, além ele é grafólogo também. E a gente vê que a psicanálise explica tantas coisas, imagina aliada a linguagem do corpo. E você vê que, Flor, muita angústia que as pessoas têm, raiva, mágoa, é porque se a gente é irmã, por exemplo, e eu acabo não entendendo você não me entende, e não pode brigar muito, faz de conta vocês duas, vocês engolem aquilo por amor. Nossa. Pronto, já dá conflito. Agora, se você entende pela psicanálise o porquê que ela age daquela maneira, no inconsciente, você vai pegar pelo inconsciente dela, sem que ela perceba, e vai desarmá-la com teu amor e com a palavra certa. Então, por isso que é legal você saber o que é aquela atitude, o que tem de por detrás de um marido que você fala assim, para de jogar a toalha molhada em cima da cama, que é comum. Aí que ele joga. Ele joga. Porque ela está fazendo alguma coisa que ele não gosta. Inconscientemente, ele está se vingando. Olha, amiga! Toalha molhada em cima da cama é vingancinha do maridinho. É vingança. Porque às vezes a mulher acha que só ela é a coitada. No banheiro, tudo, você senta lá, tá tudo molhado. A gente põe calcinha no banheiro, homem detesta calcinha pendurada. É verdade, é verdade. Aí a gente acha que é normal. Pra ele não é, gente. Tem que respeitar. São pessoas diferentes. Claro. Com gostos diferentes. Como é que você não quer que ele jogue a toalha em cima da cama? Então presta atenção que tá desagradando a ele. Às vezes, vamos dizer assim, tá todo mundo na sala e a esposa chega e dá uma bronca no marido na frente de todo mundo. Nossa, eu morro de vergonha ele faz? quando eu vejo isso. Ele vai e faz xixi fora da privada e joga a toalha molhada em cima da cama, sem perceber. Então, assim, é uma maneira dele magoá-la também. Porque ela magoa ele na frente das pessoas.
Da hérnia. Tem gente que não liga quando chama atenção na frente dos outros. Agora tem gente que fala, epa, pera um pouquinho, não pode ter falado isso em particular. Então, os conflitos de casais, de pais e filhos e tal, tem muita explicação dentro desse volume 3. O volume que tem 3, tem os mecanismos de defesa, as fases de desenvolvimento das crianças. Agora com a Cairo, hein? Agora, o ano 2017, todos os livros esse estão... aqui que a Gisele Bündchen tá lendo, que você falou? É esse. Eu achei tão linda. Eu sempre admirei ela. Sempre gostei do jeito dela. Ela procura tudo que é natural, se ela ouvir verdadeiro. esse programa, ó, beijo pra ela. Não, ela é maravilhosa. Uma graça. Né? Por isso que ela sempre vai ser a top do Brasil. Exatamente. Gente, inteligente, sabe? Bonita, inteligente e agora uma grande mãe. Gente, a gente tá te ensinando a desintoxicar sua vida na linguagem corporal. E agora eu vou te dar um produto natural. É engraçado, né? Tudo aliado. Mente e corpo. Exato. Peraí que eu já vou ver isso aqui. Olha que legal isso aqui. Rins, enjoos na gravidez, enjoos no mar. Até enjoo no mar eu não senti. Tem a ver, é muito. Gente, tudo tem a ver. Tudo que você acha que é normal, não é. Voltamos a conversar, Tia Tó, pela sua rede família de televisão. Gente, esse livro é completo. Linguagem do corpo, a cura pelo amor. Aqui, marido, sabe por que seu Bilal é meio assim? Tá aqui. O jeito dela. Sabe por que seu dente entorta ou fica amarelo? Tá aqui. Tudo que acontece no nosso corpo tem uma... Lá dentro... Vem primeiro naquilo que a gente ou sofreu de infância ou aquilo que nós sentimos. Ou você muda. Muitas pessoas, por que o câncer volta? Porque não resolveu a questão lá atrás. A maioria dos cânceres, eles falam, psicossomático. É um nome complicado. Então, se você não trata a causa daquilo que fez você ter aquela mágoa, aquela tristeza... Por isso que a maioria das pessoas o câncer ou vence ou volta, né, Cris? Porque nem sempre com essa correria do dia a dia, a pessoa às vezes até pensa que perdoou, pensa que esqueceu. Mas quando ela fica lá quietinha muito tempo, sem tirar a atenção dela para uma televisão, computador, ela fica meio estranha, angustiada, porque ainda tem coisa lá atrás. Gente. E é isso que a gente tem que rever, limpar tudo isso, não fugir. As pessoas fogem no Facebook, fogem, enfrente, como dizem os seus demônios, né? Acredite que Deus colocou a linguagem do corpo. Essa mulher é maravilhosa, ó. Aqui. Não precisa acreditar em mim. Eu quero que você duvide, que você faça a oração do perdão que ela fala. Eu fiz, que eu lembrei assim, eu dei trabalho para minha mãe. Eu falei, mas eu queria que a minha mãe me perdoasse. Mas quando eu faço a oração do perdão, por que eu irritava a minha mãe? Porque alguma coisa lá atrás me magoou no ventre dela. Exatamente. E eu sei que ela lutou por mim. Eu falei, ó, pelo sim, pelo não, eu vou fazer. A minha vida mudou. Hoje eu sou próspera, sou magra. Graças a Deus. Tudo que eu desejo eu conquisto. Isso. E eu tenho uma intimidade com Deus vivo, porque às vezes nem Deus pode atender, porque eu não estou pronta para receber. É claro. Não é? Exatamente, não tá certo. Se a pessoa não está na vibração de receber, não recebe. Tem uma cliente aqui perguntando de dor no joelho, que tá doendo muito o joelho. Do nada começou a doer o joelho esquerdo da pessoa, tomou tudo quanto é remédio. Ainda a Vivi deu um remédio para ela e falou, depois disso só morfina. Ele falou, cadê a morfina? Não, vamos tratar o joelho que agora. Que é dor no joelho? Agora, é assim, a coxa pela linguagem do corpo, que é um conhecimento milenar, que pelo Egito tem mais ou menos 11 mil anos, pela China tem 5 mil anos, quer dizer, não sou eu que estou inventando nada. Já existia. Já existia. As coxas representam o passado do nosso caminhar, nossas escolhas, nossos sonhos. Tá. A canelinha, a batatinha da perna, representa os passos futuros. Ixi, a dela tá inchada. Então, quando tem algum problema de bloqueios, pessoas que atrapalham, as pernas incham lá embaixo. Ixi, nossa! Agora, se aqui no meio da perna, que é o joelho, os joelhos representam o intermediário que você vai deixar de ser adolescente para ser uma pessoa madura, agir de uma forma sábia perante as dificuldades. Todos que têm problema no joelho significam que não amadureceram. Iris! Ela entrega, né? Olha só. Ela tá com a perna inchada e com dor no joelho. Então, se é do lado esquerdo, é orgulho, crítica e infantilidade emocional para lidar com situações com homens. A pessoa não quer dobrar, não quer aceitar. Eu não aceito, eu não quero, eu não concordo. E ela não dobra, então começa a doer o joelho esquerdo. Se for o joelho direito, está relacionado ao orgulho contra a mulher. Tipo assim, minha nora,
Eu não vou lá na casa da minha nora se ela não vier. Um exemplo. Ah, já começou. Por que não? Entendi. É orgulho, por que não? Tem que esperar. Ah, porque ela nunca vem, também não vou. Então é orgulho, problema no joelho direito. Olha. Se você é dócil, que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Verdade. Então, você deixa pra lá, deixa ir lá, Deixa deixa mesmo abraçar. lá e acabou. Quebra o orgulho, né? Quebra o orgulho com homem, quebra o orgulho com mulher. E o joelho volta a funcionar, regenerando as células. Nossa, o meu chegou a doer o direito que eu tava contrariando a diretora. Tava contra. O meu era você, provavelmente. Qual mulher que eu tô contrariando? Só você, né? Coitada que daí. barata. É do meu jeito. Às vezes a gente tem uma coisa, você acha que tem razão, você briga por isso. Que besteira, o que você vai perder fazendo a vontade do outro? Ou tentar achar um ponto comum entre os dois. Não ser nem lá nem cá, mas, né? Pra isso que uma boa conversa ajuda. E às vezes você fica brigando por tanta coisa boba, às vezes não é nem sentimento seu, são coisas de fora e você deixa entrar. Isso, né? Exatamente. Naquilo. Tem muita Viu, coisa pra diretora? mexer. Vamos ficar de olho. Agora a perna inchada é verdade. Mas quando a gente resolver tudo, vai desinchar então. Olha aqui, que eu quero falar dos gatos. Oi? Ah, quando o intestino dela funciona também a perna não encha. Intestino preso claro, tem a ver? toda a parte fisiológica da desintoxicação. Que intestino preso está intoxicando tudo, segurando a circulação e tudo. Agora, o intestino fica preso por quê? Porque a pessoa, ela coloca é bom, né? Coloca tempo... Coroca. Ela veio de São Paulo, gente, tadinho, o maridão tava até com sono. Eu falei, deita lá. Tá aqui, ó. Lindo. Coloca tempo. Lembra que a gente brincou no camarim? Que eu falei assim... Tempo. Primeiro você tem que ajudar os cachorros, depois vai no banheiro? Não. Foi. Primeiro um cocozinho, depois o cachorrinho. Eu segurei a vontade de ir no banheiro hoje pra cuidar dos cachorros. Tem gente que fala assim, deixa eu atender uma pessoa, então deixa eu trabalhar primeiro, deixa eu falar. Não. Você precisa dizer assim, o meu intestino em primeiro lugar. Ele é importante. Porque há tempo, se você coloca, olha, na psicossomática, na medicina, existem células, comando do cérebro, que manda segurar os esfíncter. Quando a pessoa, ela tá com medo, ela tem que fugir. Então, toda vez que você tá fugindo e correndo mentalmente, o cérebro entende que é para segurar o esfíncter. Nossa, então eu entendi porque meu intestino é... Vamos abafar o caso, Eli? Vai, Abafa Eli. o caso. E ainda com as dicas da Cristina Cairo aqui de relacionamento. Ai, você tava em close. Desculpa. Gente, esse livro aqui, ele é completo, mas tem tudo aqui, Cris. Tem, olha, aí tem ejaculação precoce, olha que ele acabou de frigidez, falar. Olha. Peinone é quando o pênis, ele acaba ficando de uma maneira curva. É que ele tem, isso. Na verdade, foram atitudes negativas que ele teve, mental que seja, em relação a mulheres, começando pela mãe. Entendi. Então, o pênis, os órgãos sexuais masculinos, representam a primeira mulher da vida dele, que é a mãe. Tudo inconsciente, gente. Isso é psicanálise. É inconsciente. E quando mesmo. o homem tem um problema com a mãe, não conheceu, mãe difícil, mãe doente, mãe autoritária, mãe, sabe, difícil. Então, ele vai, como tem um modelo de mãe, ele vai achar uma mulher, pelo filtro do inconsciente, uma mulher que vai agir, parece que vai ser diferente da mãe, mas vai agir de alguma maneira igual à mãe, que vai causar o quê? Uma insegurança nele, mágoa, Nossa. uma mulher dominante que passa por cima dele. Nossa, que você fala, como é que o cara tá casado com a mulher? Vai Pois procurar igual a porque mãe? ele só sabe dar continuação ao que é familiar. Então ele não sabe, mas ele casou com a mãe. Entendi. E ela tem raiva às vezes da sogra, porque é projeção, as duas são iguais. E aparentemente são diferentes. Mas se você for ver os pontos que magoam esse homem, são os mesmos. Então ele pode ter câncer de mama. Tô louca hoje. próstata. Câncer de próstata se ele se sentir traído por uma mulher. Vixe! Sem comentário, o próprio Silvio falou pro Carlinhos, não traia, você tá traindo. Isso causa câncer. Olha, tem tudo aqui, articulações, ossos, braços, mãos, dedos, você fala da comunicação. Aqui, ó, a cabeça e seus órgãos, tem tudo, gente. Bursite, tem tudo aqui, pernas, pés, evolução, músculos, dor e estética, obesidade e suas causas, até esse daqui, ó, se você... Tem, mas olha só, esse sumário que tem aqui, ele é do livro volume 1. Tá. Porque eu quis que as pessoas soubessem Tudo o que ele tem no volume. tem.
pra cá, voltando no primeiro índice, é o que tem dentro desse livro. Entendi. O que você leu agora é que tá dentro do volume 1. Todos os seus livros. Os seus livros estão no seu site e nas livrarias. Exato, em todas. Gente, na nossa loja virtual também. Que tá aqui, ó, Linguagem do Corpo 1, Aprenda a Ouvi-lo para uma Vida Saudável. Tem também castelhano. E tem castelhano. Saúde e Beleza, que é o 2. Cura pela Meditação, que é bárbaro. Nós falamos muito disso. Oi, diretora. Tem um amigo perguntando da nossa TV. Rinite alérgica, qual é o fundamento? Por que a pessoa tem rinite alérgica? Então, eu vou repetir o que eu falei no começo, porque eu acho que precisa de mais detalhes. Tá. O nariz representa o ego. E a criança, quando ela é castrada, vamos dizer, na opinião dela, mais ou menos de 4, 6, 7 anos de vida, e o pai ou a mãe cuidam demais, controlam demais, ou não deixa essa criança ser ela mesma por excesso de zelo ou por excesso de ignorância, às vezes de não deixar a criança ser ela mesma. Então ela cresce sem contato com as próprias emoções, ela não se conhece. Quando ela vai para o futuro, o que acontece? Flor, vamos comigo não sei aonde. Você fala, vamos, vai, e você vai. Não tem opinião, né? Você faz o que manda. E quando chega lá, você tem a crise de rinite para sair de lá. Seu inconsciente fala através do seu nariz. E se eu falar assim, mas Flor, você ficou contrariada de ter vindo? Você vai dizer, não, nem sabe. Não sabe, Não né? está em contato consigo. É o corpo fazendo a sua... O corpo fala. Enquanto a boca dessa pessoa não falar o que eu penso, o que eu não penso, o que eu quero, o que eu não quero, sem medo de ser retalhado. Porque quando foi pequenininho e falou o que queria, foi retalhado. Então bloqueou. Não quer contrariar mesmo. Não quer contrariar. E ficou inconsciente isso. Nossa. Então, é por isso que eu acho assim, as polaridades são muito importantes. Pai e mãe, que são os representantes do yin e do yang. Que é o que o livro ensina que a Gisele Bündchen está fazendo com o bebê dela. Exatamente. Para não dar esses traumas futuros. Do jeito que ela está fazendo, que primeiro ela se estabilizou. Vai ter um amigo, um filho amável. Vai. Que vai ouvir o que ela diz sempre. E ela é uma mulher que se realizou primeiro. Verdade. Para depois casar. Isso então, é bárbaro. Ela não vai levar vai transmitir nenhum recalque para aquela criança. Bárbaro. Sabe? Por isso que eu admiro ela. Engraçado que pessoa de câncer, o signo de câncer, é mais melindroso, mas é muito guerreiro. E ela sempre mostrou ser uma pessoa, vou atrás dos meus sonhos. É verdade. E nunca deu satisfação da vida pessoal dela. Isso é muito bom. Você começa a se colocar demais em face, nas suas coisas pessoais. Nossa! Reportagem, para. Além da energia do outro, sabe? Você não está se concentrando em você. Então você precisa ficar um pouco com você mesmo. Pra quê? Pra ver a sua sombra. Eu tenho posto poucas coisas mesmo. Isso, não coloca nada quando pessoal. Precisa. Quando eu coloquei um que precisava, que a montadora pediu, olha, não acha a cor do carro. Olha, é por aí, é por aí. Olha, gente, já que ela falou de uma pessoa famosa, eu lembrei da Tiziane Pinheiro. Gente! Posso falar? Cristina Cairo é barba, cabelo e bigode. Este livro aqui, O Poder dos Gatos, fala por que barata entra na sua casa, ela tá falando. Por que na sua casa tem formiga? Tem gente que a casa tá limpinha e tem aquela formiguinha. Tudo é energia. Presta atenção no que você pensa, no que você fala. Às vezes foi algo que você sofreu, você não tem culpa. Mas você decide, vou ser infeliz ou sou feliz? Eu sou feliz, Cristina. Gracinha, e dá pra ver, porque você tem brilho no olhar, você emagreceu, você tá próspera, tá saudável, então você pegou realmente várias é feliz. Fases minhas, pegou minha fase difícil, infeliz, peguei reclamando. Muita coisa. Quanto mais eu reclamava, mais minha vida ia pra trás. Mas uma coisa que eu também sempre admirei você, já que você também rasgou cedo agora há pouco aí, essa moça maravilhosa que tá aqui, vou contar agora. Conta, amiga. Eu gravava o programa A Praça é Nossa. É verdade. E a gente gravava ali na Taliba Leonel. Isso. E ela queria muito entrar no SBT. Verdade. Ela ficava na calçada. Ficava. Ela ficava todas as vezes que tinha um programa, ela queria entrar de qualquer jeito, mas não deixavam. Não. Ela nunca desistiu. E hoje ela está aí com o programa dela, tá no Silvio de novo, né? Porque você passou por fases. Exato. Voltou, se recuperou Amadureceu. e vai melhorar cada vez mais. Por quê? Porque ela tem uma missão, você vê o jeito que ela fala, como você é amada. Você tem um programa de televisão que é um disfarce que Deus te deu para você ajudar a humanidade. Eu falo, é meu ganha-pão, mas eu tenho que ajudar. Você ajuda espiritualmente, porque psicologicamente você motiva. Você não é teórica, você fala e faz. Ô, Cris, vem uma vez por mês pra gente ajudar Vamos junto, sim, aí eu não ponho nem sim. cozinha pro pessoal ligar.
Porque hoje é feriado, não dá pra vocês ligarem. Calma, não terminou o programa, tá? Não dá pra vocês Pode telefonarem fazer perguntas hoje. ao vivo, Ao vivo, ótimo. porque aí a Cristina... A Cristina, gente, o curso dela tem mudado a vida de milhares de pessoas. Às vezes você fala assim, Flor, eu não tenho uma profissão. Você pode ter. Esse curso agora em março, você vai aprender tantas coisas. Nossa. E você pode ajudar os outros e se ajudar. Você vai ter um ganho, você vai poder atender as pessoas. Quando as pessoas melhorarem daquilo que você ajudou a elas, você vai ver que elas vão indicar parentes. É uma corrente do bem, né? É verdade, é uma corrente do bem. E outra, como é dentro da nossa escola, que fica aí em São Paulo, na Vila Mariana, é assim, lá nós somos uma família. Além de verdadeiramente minha família Cairo trabalhar. Tem o Luiz Cairo, tem o Francisco Cairo, que é meu pai, o meu irmão Ricardo Cairo, tem a Maria, minha cunhada Cairo. Então, toda a família é uma Cairo, família né? Cairo que atende você. Fora os nossos outros terapeutas e professores da escola. Então, assim, é tudo irmão. Lá, a gente fica à vontade, anda descalço, que sabe, é pra isso Ai, mesmo. que delícia, pra energia. Pra energia, faz meditação. Então, é muito legal. Tem a nossa livraria embaixo. Gente, ó, e Então, agora a editora Cairo. Você imagina quantos anos levou pra ter editora Cairo? Fala aí, fala. Ah, você tem queimação no estômago, Renanzinho? Renanzinho, nosso mesmo, lindo. Renan. O que é? Pode falar. Vamos lá. O estômago, né? Ele representa simbolicamente um cara legal, um cara jovem. Ele é maravilhoso. Então, olha só, o estômago. Tá. Ele recebe o primeiro bolo alimentar, quebra um pouco, faz um pouco da digestão, a sequência. E depois ele manda para a equipe. Ele manda para a equipe orgânica, ele não quer saber mais o que a equipe vai fazer. Ele volta e quer o novo de novo. Então, toda pessoa que tem problema com o estômago é uma pessoa centralizadora, controladora, perfeccionista, que não confia muito nas ideias dos outros. Ele até chora quando dá uma coisa errada. Não sabe trabalhar em equipe porque não consegue ver coisa errada. Então, ao invés de delegar, ele pega para ele, ele centraliza. Ele faz tudo, abraça. Exatamente. Tá errado, vem cá, vamos lá, a gente resolve. E com isso, começa a ter medos, inseguranças quanto às coisas que virão, que é a queimação. Verdade. A azia é medo de tomar uma grande decisão. Exatamente, você está concordando. Tá, tudo bem. Até aí a gente mostrou o que é e como reverter isso. Tá. Primeiro, começou isso na infância. O tipo de educação que ele teve que exigiram demais dele. Ou ele se colocou numa responsabilidade por algum problema lá da família que ele queria tudo muito certo. E se ele fizesse alguma coisa errada, como criança, ele não era amado, não era aceito, assim ele via. Brigavam com ele, castigam, ignoravam. Então ele cresceu tendo que ser perfeito para ele se sentir amado e aceito, importante, regenerado, elogiado. Como ter responsabilidade. Ele tem a responsabilidade. Esse menino vale ouro, ele faz tudo, ele não me dá trabalho. Exatamente. Então... Não é, Iris? Ela tem queimação no estômago também, então, viu? porque você quer ser perfeita demais. Nossa. A gente só é amado... Olha, esses eu vou dar uma dois, dica. se não dá uma coisa certa, que ela fica louca. Assista. Ela surta. Ele também, gente, ele... Outro dia deu um probleminha de imagem, ele já ficou chateado, que nosso Renan. Vocês precisam ler a Lei da Afinidade, que mostra as leis do universo, que nada acontece por acaso. A Lei da Afinidade. Recentemente, ela sabe disso, mas ela sabe disso. Eu e o Lu, a gente saiu de um curso. Melhorou, Foi em Campinas, Lu? Que o carro não pegou? Em Sorocaba. Que a gente, ao invés de ficar bravo... O carro não pegou. Um carro zero. Não pegou. Demorou, tivemos que empurrar, imagina. Aí tá, pegamos a estrada, voltando pra casa, depois de um curso. Ele não erra caminho. Ele errou. Ele errou o caminho. Tivemos que pegar um retorno lá onde o Judas perdeu a meia, pra gente poder voltar. Nossa. Demorou um tempo de 15 minutos. Como se fosse outra viagem. E nós dois, como sabemos que nada acontece por acaso, a gente treinou em aceitar qualquer situação, a gente falou, nossa, o que será que Deus está nos protegendo? Dito e feito, conseguimos voltar para nossa estrada. Quando subimos assim, apareceu um monte de carro parado, um monte de gente caída no chão morta. Acabou o assunto. Então, na hora, a gente agradeceu a Deus, mandou energia para aquelas pessoas e a gente faz isso também, eu e a Iris. Tudo é reajuste de tempo, seja no trabalho, seja na rua. Não reclamar, falar assim, peraí, aconteceu alguma coisa, aquele livramento. Isso. Até aquilo que você acha que não é.
ponha como livramento ou Que nada o universo acontece. fazendo alguma coisa. Não é? Não cai uma folha da árvore que Deus não veja, né? Mas a gente acha que já é coisa ruim, já vai... Ou já é que o acha. outro tá atrapalhando, É. aí o casal começa a brigar dentro do carro, É. você errou o caminho. Não, não, aceita. Aceitação, que é aquela coisa da resignação alegre. Então, no Entendi. caso, para acabar o problema de estômago, ele precisa, e ela também, parar. Ah, mas tem tempo. Não faz mal. Sinto muito, deu errado. Vamos ver por que deu errado. É calma, e às vezes eu falo, calma aí, calma. Porque o que dá errado, dá errado para Verdade. todo mundo. Porque eles são perfeccionistas para eles. Os outros acontece é o universo. Mas tem que fazer oração do Calma, perdão, papai e é o mamãe. universo. Ela vai fazer, ela não fez. Fazer oração do Tenho perdão. certeza. Nossa, Gente, ótimo. a oração do perdão é maravilhosa. Eu fiz os 3 meses. Eu lembro que durou um tempo. A minha folha ficou tudo Parecia assim. que não acabava mais, né? Nossa, Senhora. eu falei, pra quem que é hoje? Não, um dia pro pai, um dia pra Eu tenho que mãe. colocar na folhinha, PM, cada dia, que aí não vai esquecer, eu é papai sei e mamãe. Que molhava, aí eu imprimia de novo, porque eu coloco a oração do perdão do lado. Do lado, gente. Você já memoriza ela. Chegou uma hora que eu já tinha memorizado um dia para o seu pai e um dia para a sua mãe. Isso. Ainda acha que não tenha nada, faça. É o inconsciente. A sua vida vai É o andar. inconsciente. Eu fiz. E liberta mesmo. Gente, eu sou tão feliz. Graças Se as a pessoas Deus. poderem, quantos de vocês podem falar, eu sou feliz? Coisa boa. Tá aqui, ó. Você que tem gato, meu sonho é ter gato, é que meus cachorros comem. A Cristina Deus do céu. Cairo fez um livro, especialmente aqui, O Poder dos Gatos. Naquele filme do Ghost, o gato vê muita coisa. Isso. Até meus cachorros também. Um cachorro fica doente, aí eles ficam tirando coisa da gente. E a Cristina Cairo explica que cientificamente, Isso. você falou dos gatos, do É porque quarto, assim, nós temos a glândula pineal, que é do tamanho de uma Certo. ervilha no centro da cabeça. que poderia ser maior, né? Era antigamente. Exatamente. E que tem cristais de quartzo dentro. Nossa. Todos nós temos. Só que quando tá meio fechadinho, que é o terceiro olho, é porque a pessoa não medita, a pessoa só come porcaria. Ela é totalmente racional. Ela briguenta, envenena todo o organismo, aquela coisa. Então ela não tem nem quase intuição. É aquela pessoa que fala, puxa, por que eu não escutei minha intuição? Porque ela não soube eu já identificar passei por isso. quando a gente tá meio ceguinho da gente mesmo. E o gato, ele tem muito mais cristal de quartzo na glândula pineal dele, que faz dele um ser magnífico. Por isso que ele foi queimado na Inquisição com as bruxas. Nossa, que não dó. entendiam na época. Tem muita gente que não gosta de gato. Eu amo gato. Exatamente, mas quem não gosta de gato, eu já sei que alguém na família não gostava. Porque nós nascemos amando tudo. É verdade. Você tá falando sério, se você pegar uma aranha Alguém ensinou? grandona, ensinou, viu? Se você pegar uma aranha grande, peludona e colocar em cima do corpo de um bebezinho, claro, pelo amor de Deus, Mas eu tenho um treco. o bebê vai brincar. Com a aranha, a gente é que vai ter um treco. É claro, porque todo mundo nasce amando tudo. Depois o você bebê vai... não vê maldade. Não vê, ninguém vê. A gente vê a criança A essência, brincando a mesmo. essência divina. O bicho bravo. É. Esse livro eu falo assim, para quem não gosta de gato ou tem alergia de gato, se lê isso daqui vai entender por quê. Alergia, tem pessoas que têm alergia mesmo. Fala que a Aqui tem rinite gato. é pelo de gato, e não é? Não é, não. Não é. E, É válido. e quem gosta fica mais apaixonado ainda. E eles têm o poder de cura, você falou? Poder Sim. de cura, porque se ele deitar demais, ele cisma com uma parte do seu corpo. Porque o gato é independente. Se ele ficar deitando toda hora... Se ele ficar toda hora em cima de uma determinada parte, aquela parte está sem energia ou já está doente. Olha, ela falou Ele do só gato. deita em Eu lembro- cima disso. Quando eu tô machucada na perna, que eu me machuco na chácara, eu tinha... Tá vendo esse ralado aqui que eu tô de meia? Caiu a madeira. A minha cachorra fica me lambendo. Eu tá cauterizando, né? Tá pondo bactéria boa aí pra fechar. Mas fica lambendo o meu ferimento. Os animais todos são terapeutas. Né? A Nina, a Mia, né? É maravilhoso. É linda e eu sei que ela tá cuidando de mim, do meu ferimento. Quando ela tá cuidando de mim, ela eles sem me secar, gente. Coisa linda. Quando o cachorro ou o gato deita aqui na gente assim, é porque eles sentem que tem uma vibração de ressentimento, de Pra raiva, de limpar. tristeza, para limpar. Gente. Porque eles têm uma energia que suga tudo. Por isso que os animais O meu- morrem no lugar do dono. Ó, a Juju morreu no lugar da Iris, né? Paralisou a perna dela doeu, a nossa paralisou a pata, tá internada. Isso, porque aqui ensina direitinho. Por que o cachorro, o gato fica com problema de rim? O dono tá com problema de dinheiro. O rim, na linguagem do Nossa. corpo, é dinheiro. Preocupação com dinheiro. Que bárbaro. Aí, preocupação.
é por ressonância, vai pro animal. Vai pro cachorro. Exatamente. Então, assim, se a gente for feliz, cada vez mais feliz, os animais também serão. Eles não vão ficar doentes. É bárbaro isso. Você que tem animal, se você não tem vontade de ter um gato, tenha. Eles são divinos, sábeis e maravilhosos. Os cachorrinhos também. Um animal traz amor e proteção a uma casa. Eu amo, viu? É verdade. Aqui tem relatos de pessoas que tinham, por exemplo, o casamento tinha acabado. E aí adotaram um gatinho, assim, sabe? À toa. O gatinho sabia o que estava acontecendo. Aproximou os dois, curou a bronquite da criança. Olha. E eles são felizes, voltaram a ser uma família feliz e ela já está grávida de novo. Aí o gatinho, ele deita na gestante e abraça a barriga para abençoar o bebê. Ai, gente, que já coisa linda. E eles conversam telepaticamente. Coisa mais linda. Às vezes é difícil para as pessoas acreditarem nisso. É uma amiga. Ô, Cristina, além da escola, as pessoas que querem passar com você, você tem esse atendimento pessoal? Você tem tempo para isso? Não tenho tempo para isso. Eu atendia antigamente e aí eu comecei a dar tanto curso. Se você acessar o meu site, eu não paro em casa, eu acampo na minha casa, né? Então, é como eu, só vou dormir. A gente é cigana. Né? Então, assim, eu e o Luiz, a gente pega estrada todo final de semana. Luiz, parceirão, graças a Deus. Ó, Luiz, tem que vir todo mês, hein, Lu? Pelo menos é. E ele faz os atendimentos lá no Instituto. Bárbaro. E tem a Maria Luísa lá, que Você tem uma equipe fantástica, uma equipe maravilhosa. Linda, né? O Luiz, ele é lá o conselheiro. Então tem alguém que atende lá, é isso que eu queria saber, porque muitas pessoas querem saber mais, as pessoas às vezes leem, mas elas são tão ansiosas, elas leem e não veem. Olha, então quem quer ser atendido pode ir até lá. Flor, eu faço da seguinte maneira, por exemplo, em fevereiro começa o curso de meditação, cura e ascensão. Gente, a meditação com linguagem. Com linguagem. Meu Deus. E como é um trabalho de equipe, é toda quarta-feira. Né? Tá. Aí são 5 meses e termina o curso. E no final do curso a gente viaja para uma pousada onde medita nas pedras das cachoeiras. Peraí, que horas que é o curso? De quarta-feira? E você e a Iris são minhas convidadas. De quando que é o curso? Que eu já convidei. Que horas que é o horário? Tem a tarde e tem a noite. Tem que ser à noite pra gente chegar, né? E eu vou fazer. Tá, na Vila Mariana. Sabe por quê, gente? Tenho falado muito da meditação aqui. Tá. Mas a meditação com a linguagem corporal, eu me sinto em comunicação com Deus, com o meu corpo, quando eu medito. E eu tenho trabalhado tanto graças a Jesus, a Deus. Graças a Deus. Que eu chego em casa e falo com Deus deitado, assim. E eu tô sentindo falta dessa comunicação. Quando eu não faço isso, eu fico muito nervosa com facilidade. Eu acabo brigando com a Iris, com os outros. Não, mas com a Iris, né, coitada? Transfere tudo. Transfiro pra minha irmã. Então a gente tá cansada, muito cansada. E aí, ó, não dá. Tá faltando me centrar na meditação antes que eu estrague algo que eu conquistei tanto. Isso. E depois que você aprende lá, cada semana é um chakra. E todas as cores, a força, a pedra. Aí eu vou. Os órgãos. Fevereiro que dia? Fevereiro, começa? A primeira semana de fevereiro de 2017. Tá, então inscrevam-se quem quiser. E lá eu ensino a pessoa a ler o corpo. Quarta-feira, gente, bárbaro, pra mim é perfeito. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou fazer à noite, tá? E a psicanálise com linguagem do corpo em março. Em março, a psicanálise com a linguagem do corpo. Eu espero que você volte ao vivo. Que bom. Pro pessoal ligar pra você. Acabou já? Acabou. Esses livros são seus, tá? Ai, gente, olha, eu devia comprar, né? Não, imagina. Você sabia que eu tô uma estudante Cristina Cário. Agora eu pus na caixa, porque eu tô em obras, pra não empoeirar. Tá. E eu falei, onde que tá a caixa? Que tá tudo em caixa na minha vida. Põe lá na caixa, Cristina. Porque tá lá, o CD eu vi muito. Amiga, você adquira já o livro, entre em contato através do site, das redes sociais, vá até lá se você precisar. Ela vai estar lá para ajudar. Nós fizemos várias vezes, né? O contato tá aí. Eu tô indo embora. Cristina Cário, se Deus permitir e o universo conspirar, ela estará aqui daqui a um mês. Com certeza, Flor. E amanhã eu volto ao vivo, tá? Eu tô indo embora. Aproveita esse feriadão. Um beijo. Obrigada por ter ficado com a gente. Tchau, pessoal. Beijo, mulher. Obrigada. Maravilha.